Noite! Sejam muito bem-vindos ao Visão Sistêmica, nosso encontro neste canal, onde eu ajudo terapeutas a dominar a arte da constelação sistêmica, lotar a sua agenda e a dobrar o seu faturamento. Eu sou Adriana Martins, terapeuta e facilitadora em constelação sistêmica. E hoje estou trazendo para vocês um tema bem interessante, o que é realidade. Você sabia que existe a minha realidade, a sua realidade e a realidade? Será que tudo que você vê como realidade é a realidade? Você sabia que algumas realidades, algumas verdades, elas foram implantadas? E que muitas vezes você, eu, nós, a nossa maneira de ver a realidade, ela está carregada, vou usar esse termo carregada, mas influenciada, o termo mais adequado fica influenciada pelos saberes que recebemos dos nossos pais, pela educação que recebemos dos nossos pais e das crenças. E de acordo com essas crenças que recebemos dos nossos pais, muitas vezes o que você, eu também, todos nós acreditamos como realidade, não é a verdadeira realidade? Então vamos lá, aprofundando um pouco mais nesse tema do que é a realidade. A palavra realidade, a origem dela é do latim, que significa aquilo que é, tudo o que existe. Este é o significado da palavra realidade. Como disse ele é um escritor norte-americano, Philip Dick. Isso, Philip Dick. Ele diz bem assim: a realidade é aquela que, quando você parar de acreditar nela, deixar de acreditar nela, ela ainda está lá, ela não vai embora. Então, para esse escritor, ele deixou escrito que a realidade é aquela que, mesmo quando você parar de acreditar, ela ainda está lá. Essa é a realidade. Então, existe a realidade, ou seja, um fato, ou a realidade material. Existe aquilo que é uma realidade material, mas existe a nossa realidade, que é uma realidade subjetiva, engasguei aqui, ou uma crença. E nós, como seres humanos, eu me incluo também, nós acreditamos ser a realidade, uma construção nossa, como nós fomos construídos, ou seja, construídos o que recebemos, o que podemos. Isso inclui cultura também. E também vem do que podemos adquirir dos nossos sentidos. Os nossos sentidos também contribuem para o que acreditamos ser realidade. O que somos até permitidos, em algum nível, a entender aquilo como realidade, como uma verdade. Então, assim, aprofundando um pouco mais do que é realidade. Como eu disse, existe a minha realidade, a sua realidade e a realidade. Então, ela parte de um ponto de vista, é o teu ponto de vista. O teu ponto de vista, a interpretação
que você tem de um fato se torna uma realidade. E todos nós temos diferentes pontos de vista, temos diferentes interpretações do que é a realidade. Uma situação, um fato. Aqui eu estou trazendo não algo material agora, eu estou trazendo situações, fatos acontecidos, fatos que acontecem. Eu vou interpretar de uma maneira, você vai interpretar de outra maneira. E a partir dessa interpretação, você tem a tua realidade. Então, o fato, o acontecido, é neutro. A interpretação que você dá a esse fato vai se tornar a sua realidade. E para você que é terapeuta, é importante observar qual a interpretação que o seu cliente está dando àquele determinado fato. Como eu disse, o fato é neutro. Exemplificando, eu vou trazer aqui uma situação de gêmeos. Crianças, bebês. Está ali as crianças, os gêmeos, já estão querendo mamar. Está na hora, né, da mamadeira. A mamãe vai lá e coloca os gêmeos no berço para preparar o mamar. Esse bebê, um deles, pode entender, e isso já vem sim, essa interpretação já vem lá da infância. Na verdade, há muitas interpretações que trazemos da vida intrauterina. Então, voltando para o exemplo do bebê. Um dos bebês, como eu estou trazendo o exemplo de gêmeos, pode interpretar que a mãe o abandonou enquanto ele estava com fome. E o outro bebê pode interpretar de outra maneira. Não levar como um abandono. A partir dessa interpretação que esse bebê teve, ele vai levar isso para a vida adulta. E na vida adulta, várias das situações que ocorrer com ele, com esse bebê, que já é um adulto, dentro dele, ele pode entender que é um abandono. Por exemplo, uma amizade, a amizade saiu, ali tem um grupinho de amigos e saíram juntos e daquele certo dia não convidaram para ir junto. Essa pessoa já adulta pode entender isso como um abandono. E também uma outra coisa que se percebe para você que é terapeuta, observar quando para o teu cliente ele sempre traz essa interpretação. Não me abandona aqui. Às vezes é uma coisa ali rotineira, estamos num local, num shopping, por exemplo, estão num shopping e de repente, não me abandona aqui não. Então é algo que é tão intrínseco, aquela interpretação que aquela pessoa que aquele bebê trouxe para a vida adulta, se torna normal sempre estar falando. Ou, às vezes, eu vou trazer o termo abandono, mas também pode ser um termo rejeição. Esse bebê, vamos trazer ali, como eu te disse, essa interpretação pode vir da vida intrauterina. Vamos trazer um exemplo que esse bebê, enquanto estava na barriguinha, a vida intrauterina, está na barriguinha da mamãe e por algum motivo
absorveu uma sensação de rejeição. E aí, ao nascer, ao ir para a vida adulta, vai levar essa dinâmica, esse sentimento para a vida adulta. E aí, o fato, voltando aqui nos gêmeos, o fato é que fato é neutro. A mamãe colocou no berço para ir preparar o mamá. Esse bebê interpretou como abandono. Então, o fato é, um adulto compreende que a mamãe deixou por um tempinho ali, mas ela voltou, né, para dar o mamá. Ela não abandonou, ela só foi preparar. Com os dois no colo não tinha como. A partir do momento, em uma sessão terapêutica, a partir do momento que esse adulto compreende isso, essa sensação de abandono deixa de ter tanta força para a vida dessa pessoa. Então, o fato sempre é neutro. A interpretação que a pessoa dá vai ser a realidade dela em todas as situações. Então, é muito importante para você que é terapeuta ou para você que ainda não é terapeuta, que eu te convido? Observe no dia a dia qual que é a sua interpretação das situações. E se você perceber que há uma interpretação recorrente, pera lá. Por quê? Para quê? Eu sempre levo esse tipo de interpretação. E a interpretação sua, ou para você que é terapeuta, a interpretação do seu cliente vai se tornar a realidade dele. Então, na verdade, a realidade não é aquela, é uma interpretação, ok? Então, o que leva as pessoas terem algumas interpretações que se tornam a realidade? Algumas, por exemplo, informações. Vou trazer alguns exemplos. Comparação. Há pessoas que têm uma tendência, digamos assim, a sempre entrar em comparação com alguma coisa. E essa comparação geralmente é uma percepção que vem do passado. Muitas vezes vamos pegar ali dois irmãos, duas irmãs ou primos, e às vezes os pais, sem maldade, faziam alguma comparação. E essa pessoa vai para a vida adulta carregando em si essa comparação. Então sempre vai estar se comparando. E essa interpretação foi de algo que aconteceu lá atrás. Não está relacionada verdadeiramente ao fato. Então eu estou comparando com algo do passado. Também essa é uma situação que pode acontecer. Uma outra situação que leva a uma interpretação não saudável, algo recebido, uma informação recebida, da maneira que você recebe uma informação, essa informação ela vai passar por todos os seus sentidos. O que eu quero dizer com todos os sentidos? O pensar, o sentir, o agir e os sentidos visão, olfato, audição também passa por toda o que você é. E a partir disso, você vai interpretar uma informação. E para uma pessoa que recebe uma informação, vamos pegar ali um grupo de amigos, vão receber uma informação. Cada um vai ter a sua interpretação. E essa interpretação vem de
de tudo que eu recebi na minha vida. Vem de como eu sinto, pegando aí a visão, a audição, fala, o sentido mesmo aqui. Então, essa interpretação vem de como você funciona, de como eu funciono, de como o teu cliente, você terapeuta, de como o teu cliente funciona. Como também essa informação é transmitida. Por exemplo, eu vou pegar um caso extremo aqui. Vamos supor que tem uma criança e a criança tem um animalzinho de estimação. Como sabemos, o animalzinho chega a um dado momento, ele morre. A maneira como a morte, ou como é visto a morte desse animalzinho para a criança, ela vai ter uma interpretação. Se os pais vão com receio, com algo trágico, essa criança vai captar aquela mensagem que os pais estão passando. Ela vai interpretar daquela maneira que os pais estão passando. E aí a situação semelhante, algumas situações da vida adulta semelhante a essa, esse adulto vai interpretar de acordo com aquilo que recebeu, que ficou registrado dentro de si. E sim, claro, é possível, por isso que eu disse, começa a prestar atenção. Como você interpreta os fatos que acontecem na sua vida. Muitas vezes corremos o risco, eu me incluo, para você que é terapeuta, observe isso no seu cliente, observe como esse cliente ou como você está interpretando as situações que acontecem na sua vida. Observe o fato, aquela situação, aquele fato, realmente é daquela maneira para ser interpretado? Que mais? Que são muitas situações que influenciam. Referenciais da pessoa que está observando aquele fato ou está recebendo aquela informação. O que eu quero dizer com referenciais? A cultura. A cultura da pessoa também influencia. Vamos pegar aqui o exemplo de uma cultura oriental para uma cultura de italianos. A cultura oriental a mesma situação, o mesmo fato, a mesma informação, vai receber de uma maneira. A de italianos vai receber de outra. Um outro exemplo aqui, uma família, uma pessoa que vem aí de uma educação mais rígida, rígida, quer dizer, às vezes até assim, de pessoas que vêm de formação de pais de que vieram do exército, então eles já vêm com uma educação mais rígida. Vai ter uma maneira de interpretar totalmente diferente de uma pessoa que vem de uma educação de hippie. Então, são maneiras de levar a vida totalmente opostas. Então, cada um vai ver aquele mesmo fato, aquela mesma situação. O que também interfere na maneira de interpretar. Referenciais naturais. O que eu quero dizer com referenciais naturais? Que é a sensação de prazer ou desprazer. Por exemplo, eu vou trazer frio, inverno e o calor, verão.
há pessoas que têm uma sensação de intenso prazer com o inverno, outras pessoas não. Ou seja, cada um tem a sua maneira de interpretar. E levando isso para uma visão sistêmica, como aqui estou trazendo também a arte de dominar a constelação sistêmica, uma visão sistêmica. Muitas vezes, uma pessoa chega para um atendimento trazendo ali a sua maneira de... como ela viu aquele fato. E eu falo até por mim mesmo, quantas vezes uma pessoa chegou procurando uma sessão de constelação, trazendo uma situação, e ao observar e ouvi-la, como ela estava interpretando aquela situação e mostrando que para ela que era uma maneira dela interpretar, ela viu que aquilo, ela pôde mudar a maneira de olhar e nem precisou fazer a constelação. Porque aquela maneira que ela estava interpretando estava se tornando a realidade dela. E essa realidade estava trazendo dinâmicas disfuncionais para a vida dela. E a hora que virou essa chave, ela pôde levar a vida de uma forma mais leve, mais tranquila, vendo que era algo que ela via e que não estava, e que esse ver ela estava até trazendo de crenças da família. Então há algumas situações que muitas pessoas, eu falo muitas porque eu já recebi várias pessoas vindo, Adriana, eu quero constelar, quero levar tal tema para constelar. E aqui, geralmente antes de constelar, eu busco um pouco de informação. E nessa informação eu já percebi algumas vezes que aquilo não era algo assim, era uma interpretação que estava disfuncional, que não estava saudável. E apenas de uma troca de conversa pôde fazer toda uma mudança. Outra coisa também que influencia muito na interpretação do fato. Memórias que eu trago, que você traz, que o teu cliente traz da infância, da vivência que teve, do meio ao qual viveu, ao meio ao qual foi criado. E diante dessa situação, desse fato, o teu cliente vai pôr o colorido dele. O que é o colorido? A interpretação. Esse colorido pode ser colorido mesmo, como um arco-íris para o mesmo fato, como pode ser um preto e branco. E isso pode sim vir do meio ao qual eu fui educado, teu cliente foi educado. Acredito que você já percebeu pessoas que ela tem uma postura, um comportamento ali de ver tudo como muito difícil, tudo muito pesado, um certo negativismo. Isso se torna até um padrão daquela pessoa, um padrão de funcionamento daquela pessoa, esse negativismo. E aí, a partir desse negativismo que essa pessoa aprendeu, acolheu em algum momento da vida, ela vai interpretar todas as situações da vida dela de uma forma negativa. Então, é a maneira que ela interpretou. E aí, para quem enxerga colorido, fala, nossa, não é assim, é tranquilo, é leve, é possível. E o outro que interpreta o mesmo fato no preto e no branco, se torna pesado.
E essa interpretação se torna a realidade da pessoa. Então, cada pessoa na verdade, não é cada pessoa. Eu vou falar que todos nós temos uma visão parcial dos fatos. Raramente vamos ter uma visão inteira de todos do fato em si. Me veio agora falando aquela historinha dos cegos que tocam o elefante. São deficientes visuais e colocam um cego, ele vai pegar na tromba do elefante. O outro cego vai pegar no rabo do elefante. O outro cego vai pegar na pata do elefante. Cada um vai falar do elefante da maneira que ele está tocando, que ele está sentindo ali. E todos estão corretos, porque todos estão falando do elefante. Só que é uma colocação parcial, não é um todo. Um outro exemplo também interessante, vamos pegar ali, e isso se vê muito nos atendimentos terapêuticos, quando os pais vêm falar dos filhos. Vamos pegar uma mãe e um pai falando do mesmo filho. Aí você vai ouvir o que a mãe está falando daquele filho. Você ouve. Daqui a pouco, quando você ouve separado, você vai ouvir o que o pai está falando daquele filho. Você vê que são visões, interpretações diferentes. Às vezes é tão diferente que, como terapeuta, fala, mas estão falando do mesmo filho? E sim, estão falando do mesmo filho. Como também, às vezes, os avós. Esse mesmo filho, os avós vão falar de uma outra maneira dessa mesma criança, desse mesmo adolescente. Ou seja, a visão parcial. Há uma visão inteira. Então, essa visão, esse parcial, se torna realidade. Para a mãe, o filho é daquele jeito, para o pai é do outro jeito, para os avós é do outro jeito. Isso se torna a realidade de cada um. E às vezes você vai conhecer o filho, você vê uma pessoa que às vezes nem bate com o que falaram. E isso se torna a realidade para aqueles pais. E eu também, uma outra situação que eu percebo muito, que eu atendo muito, quando os pais vêm falar de um filho e eu coloco o filho, eu não tô com nenhum bonequinho aqui perto de mim, como eu trabalho no individual com bonequinhos, eu trabalho aí eu coloco um bonequinho. Vou pegar essa caneta, eu tô com uma caneta perto de mim. Então, aqui como o filho. E deixa eu ver que eu tenho aqui a capinha do meu óculos. Então, aqui o filho. Aqui a dificuldade ou um comportamento que esse pai entende ou essa mãe entende como disfuncional nesse filho. Aí eu coloco ali e falo, ó, aqui coloco o bonequinho, né? Aqui o filho, aqui o comportamento. Pai ou mãe, quem que você vê? Gente, é incrível. A maioria das mães, ela vê isso aqui, ó. E aí, a realidade dela, daquele filho, é isso aqui. O que é isso aqui que eu falei? É o comportamento disfuncional. Não tá enxergando realmente quem é o filho ou a filha. E é muito comum acontecer isso. Eu acho que de todas as vezes que eu coloquei esse movimento, mais de 95% olhou isso aqui. E não via realmente aqui, que é o filho. E para essa mãe ou esse pai, a realidade é o quê? Isto. Então,
E da onde esse pai ou essa mãe enxerga dessa maneira? Muitas vezes está no que recebeu, no que trouxe do seu meio. O seu meio é a sua família, olhando com uma visão sistêmica. Então, o meio a qual essa mãe, esse pai foi criado, vai influenciar na interpretação do que dessa criança, desse adolescente, do que essa pessoa vai ver. Uma outra coisa que influencia muito na interpretação do fato, julgamentos. Então, se a pessoa que está observando aquele fato ou está recebendo uma informação de um fato, se essa pessoa está aberta a receber aquele fato, aquela situação da maneira como essa vai ser uma interpretação dela que pode sim ser saudável. Ela vai olhar aquilo como realmente é. Agora, se essa pessoa vai olhar aquilo com julgamentos, a interpretação vai ser diferente. O que é julgamentos? Entra também julgamentos entre assim, é bom, é ruim, é certo, é errado, inocência ou culpa, extremos. Que é o que também chamamos de polaridades. Então, bom, ruim, tá vendo? Cada uma polaridade. Se vier olhar para essa situação, para esse fato, com esse julgamento, vai ter uma interpretação disfuncional do que realmente é aquilo. Outra coisa também, até no início eu comentei que há realidades, verdades que são implantadas. O que eu quero dizer com isso? Eu vou também trazer uma situação agora bem delicada para exemplificar de uma forma bem clara o que é uma verdade implantada. Vou pegar aí o que está se percebendo muito, alienação parental. Então, ali há a separação do casal e essa separação não é saudável e pode acontecer, vamos supor, às vezes do pai ou a mãe falar daquele cônjuge de uma forma distorcida. Distorcida que eu quero dizer a partir da dor que essa pessoa vivenciou com esse cônjuge. E na verdade, para aquela criança, ela enxerga de outra maneira. Porém, se um dos cônjuges começa a implantar aquilo na criança, a criança vai acreditar no que o cônjuge está dizendo. Então, aqui é uma verdade implantada. Não é o fato como realmente ele é. E essa criança vai se tornar um adolescente, vai se tornar um adulto, acreditando naquilo que foi implantado. E dentro da visão sistêmica, geralmente deixamos bem claro que a relação do casal é uma, mas ao ter filhos, o pai é pai, a mãe é mãe. O que aconteceu com o casal não tem nada a ver, é do casal, é de dois adultos. E eles vão continuar sendo os pais dessa criança.
Então é importante deixar essa criança ter a real, a verdadeira interpretação do que é aquele cônjuge, sem nenhuma uma inverdade implantada. Outra coisa também, culpa e inocência. E aqui é interessante trazer esse culpa e inocência, porque eu vou trazer aqui um relacionamento. Quantas vezes observamos, identificamos pessoas em um relacionamento tóxico? E aí a família toda sabe que aquele relacionamento não está saudável, está tóxico. E tá, digamos assim, eu vou usar o termo, tá na cara da pessoa e a pessoa não enxerga, não consegue ver. E para ela, tudo aquilo que trazem a respeito daquele relacionamento não bate, porque a verdade dela, o entendimento dela, a realidade dela é outra. Ou seja, voltando, a realidade de cada pessoa vai da maneira como ela interpreta aquele fato, aquela situação, aquela informação. O que também é importantíssimo se observar para quem é terapeuta ao atender um cliente, o nível de consciência daquele cliente ou da pessoa. O que eu quero dizer com nível de consciência? Exemplificando, há pessoas, vou trazer uma ideia, cronologicamente, vamos dizer aí, tem 60 anos de idade. Porém, o seu nível de consciência é de um adolescente. Ou seja, a pessoa vai interpretar aquele fato a partir do nível de consciência dela. Um bebê vai interpretar um fato com a consciência de um bebê, uma criança com a consciência de uma criança, um adolescente com a consciência de um adolescente. E um adulto, uma pessoa que realmente age na postura de adulto, vai interpretar aquele mesmo fato de acordo com a sua consciência, com a sua experiência, com a bagagem que traz da sua família. Então é importantíssimo e observamos e trabalhamos muito sobre essa interpretação dentro de um movimento sistêmico, dentro da visão sistêmica, dentro de uma constelação sistêmica. Até porque observamos que muitas das realidades que aquela pessoa traz não é realmente aquele fato. Até me veio agora um movimento, uma constelação que eu fiz de uma moça. E ela veio, eu não lembro mais o que ela veio constelar, mas mostrou na constelação, a mãe dela faleceu, ela era criança. E esse pai, na constelação, mostrou o quanto esse pai se sentiu perdido, o quanto esse pai sofreu. Aquela esposa foi o amor da vida dele. Depois ele se casou novamente e essa criança foi se tornando uma adolescente, tudo tendo uma interpretação do pai de uma forma totalmente equivocada. E a realidade dessa pessoa se tornou que eu não me lembro aqui, eu não me lembro bem o que ela interpretava em relação ao pai agora, que faz muito tempo que eu vi essa constelação. Mas vamos dizer ali que o pai
a abandonou, não cuidou bem, até porque o pai veio a se casar novamente. E, na verdade, até esse pai se casou para ter alguém para ajudar a cuidar, porque ele ficou muito perdido. E na constelação mostrou o tamanho do sofrimento desse pai. E ela, eu lembro até que ela olhou para mim e falou: eu não fazia ideia como meu pai sofria tanto e sofreu tanto, e o quanto ele se sentiu perdido ao ficar comigo. Ou seja, o que aconteceu? Quando ela pôde ver isso, a realidade dela mudou. E na verdade ela até me procurou porque ela estava tendo problema no trabalho. E a maneira dela interpretar os fatos, o gerente dela era um homem. E a maneira dela até abordar os clientes, a maneira dela conviver com esse gerente, estava muito da interpretação que ela tinha do que aconteceu na história dela com o pai e com a mãe. E a hora que ela pôde visualizar isso no movimento sistêmico, a maneira dela interpretar muitos fatos virou uma chave, mudou, se tornou outra. Quando ela era criança, ela teve uma interpretação de acordo com o nível de consciência dela da criança. E ela levou isso para a vida, isso veio aqui dentro. E como adulta, isso se influenciou muito nas relações, no trabalho, nos trabalhos que ela tinha que exercer. Ou seja, resumindo, e eu gosto muito, no curso que eu ministro, eu gosto muito de trazer isso bem claro para os meus alunos, para as minhas alunas. Até porque são terapeutas para estarem observando qual colorido que o seu cliente, a sua cliente está dando para aquele fato. Esse colorido é a interpretação que essa pessoa está tendo, e essa interpretação vai se tornar a realidade da pessoa. E sim, é possível fazer com que começar a ter uma interpretação saudável dos fatos, a buscar olhar aquele fato sem nenhum julgamento, sem crítica, sem preconceitos, ir de uma forma aberta, natural. E para hoje, o que eu desejo para você que está assistindo essa live, que vier a assistir, comece a se observar como você interpreta vários fatos e se a sua interpretação geralmente é semelhante. E se essa interpretação está saudável ou não saudável. E busque o que te leva a ter esse tipo de interpretação. Lembre-se, a maneira que se interpreta vai ser a realidade daquela pessoa. É possível, é mais leve termos interpretações saudáveis dos fatos. Olhar o fato como ele realmente é, sem fazer uma tempestade num copo d'água, porque muitas vezes é o que acontece. Há um fato ali, alguém vai ver de uma forma normal, ou outra pessoa, pelo mesmo fato, vai fazer uma tempestade no copo de água. E o que está levando essa pessoa a fazer essa tempestade no copo d'água, a interpretar dessa maneira? Será que são os referenciais que ela trouxe do sistema familiar dela? Se sim, é possível liberar
e ter uma vida mais leve e mais tranquila. E é isso que eu desejo, até o fato de eu trazer esse tema hoje é para que possamos ter interpretações saudáveis para que a nossa realidade também, eu falo a nossa que eu estou me incluindo, mas a tua realidade, a realidade do seu cliente também seja saudável.